Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley que estão acompanhando aqui no nosso canal o audiobook O Rei e Dr. Nick. Estamos no capítulo 7, hoje a segunda parte, e o que está em jogo é a licença do médico de Elvis. Em sua defesa, para tantos medicamentos prescritos no nome do rei, o Dr. Nick, veja só, diz que os medicamentos eram prescritos no nome de Elvis, mas eles eram distribuídos para o pessoal do rei, que viajava em turnê, mais de 100 pessoas. E por que, então, não eram prescritos individualmente? Veja só, porque quem cuidava das finanças pessoais de Elvis era Vernon. E se os medicamentos não fossem todos prescritos no nome de Elvis, Vernon não pagaria. O que você acha disso como defesa? O Rei e Dr. Nick. Pêndulo oscilante. Capítulo 7, parte 2. No dia anterior à audiência do Conselho Médico, soube de um esforço popular para me ajudar. A doutora Varna P. Love, uma radiologista do grupo médico, escreveu e enviou uma carta a 1000 médicos em Memphis, encorajando-os a escrever cartas de apoio à doutora Darling, membro local do Conselho Médico. Ela também havia buscado doações em meu nome. Embora a doutora Love tenha sofrido algumas críticas por suas ações corajosas em meu nome, ela explicou sem se desculpar. Isso é tão apropriado quanto a mídia o crucificando antes mesmo que ele suba lá, diante do conselho. Anos mais tarde, eu continuaria a ler com gratidão as cartas de pessoas que deixaram de lado suas próprias preocupações para vir em meu auxílio. Ao mesmo tempo, descobri que meu pastor, Padre Nicholas Viaran, havia implorado aos membros da Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação e outros na comunidade grega de Memphis para me apoiarem espiritualmente e financeiramente, conforme se sentisse levados a fazer. Suas orações e consultas sinceras foram uma grande fonte de encorajamento ao longo dos anos. O padre V conversou com Elvis muitas vezes, respondendo pacientemente a perguntas de natureza religiosa e espiritual. O padre V me aconselhou sobre passar muito tempo com Elvis, especialmente em turnê. Ele estava preocupado que eu não estivesse dando à minha própria família e outros pacientes a atenção que eles precisavam e mereciam. Embora eu tivesse seguido seu conselho, o padre V nunca me julgou. Agora ele estava dando um passo de fé para manifestar fisicamente o que sabia ser uma necessidade imediata. Naquela noite, ajoelhei-me na pequena sala de orações da minha casa, diante do crucifixo incrustado que Elvis tinha dado a Edna e a mim. Expressei minha gratidão pelo dom da fé e como ele continuou a se revelar visivelmente no amor e na lealdade da minha família e amigos. Implorei por força para suportar meu fardo. Orei por coragem para que meus entes queridos suportassem a aprovação com dignidade, conscientes da dor que isso lhes causou. Pedi uma mudança de coração para aqueles empenhados em perseguir em vez de entender a fragilidade humana e por sabedoria para aqueles envolvidos nos procedimentos que estavam por vir. Finalmente, o dia fatídico chegou com um pêndulo oscilante. Um momento temido, mas antecipado, que manteve em seu equilíbrio minha sentença ou minha libertação. Uma legenda sob uma foto do evento no Memphis Press Cemetery, em 14 de janeiro de 1980, dizia: "A audiência do conselho médico mais famoso do mundo." Era uma distinção que eu tinha tentado o meu melhor para evitar. As câmeras do Conselho Municipal com 500 assentos forneceram o espaço para o evento histórico. Devido à publicidade sem precedentes, esperava-se que um grande grupo comparecesse para ver o médico oscilar.
como um tabloide relatou o foco dos procedimentos. Menos de um quarto do auditório estava ocupado. No entanto, povoado apenas com visitantes envolvidos o suficiente no resultado para ignorar o frio e o clima chuvoso do inverno de Mênfis. Nossa agenda tediosa exigia uma audiência projetada de 5 dias, estendendo-se até sábado, se necessário. As sessões estavam programadas para começar às 8h30 todas as manhãs e terminar 10 horas depois, com apenas 2 pequenos intervalos. Como a audiência não tinha a intenção de ser um passatempo para espectadores, ninguém estava particularmente preocupado com a comodidade de seus espectadores. Quando entrei na sala, não consegui ver a área pública por causa dos flashes ofuscantes das máquinas de fotografia, mas eu sabia que eles estavam lá. Minha comitiva presente para apoio moral e porque eles realmente se importavam. Eu disse a mim mesmo: Elvis, agora entendi. Isso é como sua estreia em Las Vegas. Eu estava tão assustado quanto eu sabia que ele tinha ficado. Eu estava sentado com os outros participantes da audiência em uma espécie de cova dos leões, atrás de um corrimão curvo de madeira que nos separava de um enxame de mídia, zumbindo ao redor da barreira como moscas em carne morta. Cego por seus holofotes e flashes incessantes, eu não conseguia distinguir a equipe da 2020. Disseram-me que eles estavam lá, pavoneando-se como cães de exposição no dia de premiações. Policiais à paisana patrulhavam discretamente a área de exibição pública. Agentes de segurança e delegados do xerife eram mais visíveis ao redor da área de audiência, onde um ataque violento seria mais provável. Infelizmente, nas últimas semanas, vários membros do conselho receberam ameaças de morte por telefone e por correio. Aparentemente das mesmas pessoas que me acusaram de matar Elvis. A polícia forneceu segurança pesada para os membros do conselho, as testemunhas obrigadas a testemunhar e minha família e eu. Por mais ansiosos que estivéssemos para começar, a abertura foi adiada por meia hora, enquanto o oficial Braham persuadia a mídia a mover sua barricada, formada por fotógrafos, cinegrafistas, luzes e câmeras. O advogado Thomason se opôs ao corpo de imprensa, bloqueando a visão do público e transformando a audiência em um evento de mídia. Senti que a presença da mídia era uma distração desnecessária e só podia esperar que sua presença não intimidasse meus pacientes. Entre os que testemunharam estavam um promotor musical, uma cantora guitarrista de uma banda de rock formada só por mulheres, um corretor de investimentos, irmãos gêmeos, um jardineiro, um antigo guarda-costas de astro do rock, um antiquário, um caixa de restaurante, uma recepcionista, o dono de uma boate topless, um antigo viciado em heroína e, claro, um médico e sua filha. O que poderia ser mais cruel do que pedir a uma pessoa para confessar a um estranho total o que ela escondeu de entes queridos por medo de julgamento ou rejeição? Alcoolismo, vício em cocaína e heroína, abortos, neuroses de ansiedade, transtornos de ansiedade, fobias, insônia. Segredos obscuros e momentos de fraqueza agora seriam exibidos em fitas de vídeo. Apenas mais um dia de trabalho para a mídia, coletando os feitos dos pousos forçados da geração dos anos 70. Eu pensei que, se meus pacientes poderiam passar por essa provação humilhante, eu certamente conseguiria sobreviver. No primeiro dia da audiência, a promotoria chamou metade das testemunhas. Quando Alan Fortas subiu ao banco das testemunhas, minha mente voltou aos bons e velhos anos quando o conheci em Hollywood enquanto ele trabalhava para Elvis. O sobrinho de Abby Fortas, o ex-juiz da Suprema Corte, Alan, era um daqueles caras adoráveis que as pessoas chamam de ursinho de pelúcia.
Todas as mulheres queriam abraçá-lo. De baixa estatura, Alan era obeso, o que lhe causava problemas nas pernas e nas costas devido ao peso extra. Ele também tinha enxaquecas debilitantes, dores crônicas no pescoço e insônia, provavelmente por apneia do sono. Ao longo do período de 16 meses, Alan recebeu um total de 25 prescrições para 3 medicamentos, Quaaludes e Placidil, sedativos e Iscatrol, um supressor de apetite. Não 25 prescrições para cada medicamento como havia sido implícito. Meu hábito era escrever uma prescrição para apenas um medicamento por vez em uma folha do bloco de receitas, não várias prescrições em uma folha. Os medicamentos em questão não foram prescritos simultaneamente, eles foram alternados. A experiência me provou que os medicamentos que eu estava dando a ele eram os melhores medicamentos para administrar naquele momento, da maneira que eu os havia prescrito para seus problemas específicos. Me consulto com ele há 20 anos e, até onde sei, posso dizer que ele é um dos melhores médicos que já conheci, disse Alan, enquanto lutava emocionalmente contra um problema de fala para conseguir expressar suas palavras sinceras. O conselho não demonstrou nenhuma reação à sua explosão emocional. A promotoria continuou a chamar suas testemunhas uma por uma. Ela juntou as prescrições com as razões pelas quais elas foram prescritas. Enquanto os meus pacientes contavam suas histórias, eles simultaneamente contavam as minhas, esperando provar no processo que não havíamos quebrado nenhuma lei intencionalmente. Então, num movimento surpreendente, a promotoria me chamou para depor como testemunha. Espere um minuto. Como a promotoria pode me chamar para testemunhar contra mim mesmo? Isto tem que ser ilegal. Meus advogados já tinham se levantado. Uma discussão começou sobre meu testemunho naquela época. Nenhum dos lados estava chegando a lugar nenhum com o oficial Braham. Ele estava oficiando a audiência com mão firme. Meus advogados pediram tempo para buscar uma decisão sobre o assunto no Tribunal de Chancelaria. Depois de saber que a decisão atrasaria o julgamento por um período indeterminado, minha equipe de defesa decidiu que eu deveria retornar no dia seguinte e seguir o fluxo. No segundo dia, levantei minha mão direita e jurei dizer a verdade como testemunha de acusação. Discuti minhas práticas de prescrição e falei sobre cada paciente listado nas acusações. Quando cheguei à contagem de número 15, Elvis Presley, uma briga na mídia aconteceu. Os flashes estouraram. Passei por toda a saga de Elvis, descrevendo a progressão do nosso relacionamento médico-paciente. Fui interrompido ocasionalmente por perguntas dos procuradores do Estado ou de um membro do Conselho. Eles não estavam mais tirando cochilos intermitentes como faziam quando testemunhas anteriores testemunhavam. Meu depoimento contou como comecei a tratar Elvis enquanto ele estava fazendo filmes, saindo em turnê com ele enquanto se apresentava e continuando a tratá-lo quando ele estava em Memphis. Elvis tinha outros médicos que também o trataram em diferentes cidades. Após sua doença quase fatal em 1973, eu me tornei seu médico pessoal em Memphis. Elvis passou por um tratamento não tradicional de um médico de Los Angeles que resultou em eu ter que hospitalizá-lo e chamar 2 especialistas em abuso de drogas para desintoxicá-lo das drogas que lhe foram administradas durante o procedimento. Elvis continuou a ter doenças relacionadas àquele infeliz incidente até sua morte. O promotor Joseph Domen queria saber se Elvis foi, posteriormente, hospitalizado por abuso ou dependência de drogas. Elvis foi internado no Hospital Batista em agosto de 1975. Ele não foi internado especificamente por abuso de drogas, respondi,
lembrando que escolhi desintoxicá-lo naquele momento simplesmente porque ele estava lá. Testemunhei, sob solicitação, que Elvis também recebeu medicamentos de outros médicos, o que era um problema contínuo. Tentei consultar esses outros médicos que viram Elvis, tentando obter alguma continuidade em seu tratamento, mas não recebi nenhuma cooperação da parte deles. Em 1975, uma enfermeira foi morar em Graceland, então mantivemos um melhor controle sobre a distribuição de seus medicamentos. Em 1976, ele pareceu responder melhor aos esforços para mantê-lo ativo e sua saúde melhorou. O conselho parecia estar mais interessado em saber exatamente quando Elvis foi considerado viciado. Eu desconfiei que ele era viciado quando o hospitalizei pela primeira vez em 1973. Não acho que ele fosse um viciado, respondi. Ele tinha um histórico de dependência psicológica de certos medicamentos, especialmente medicamentos para dormir. Ele tinha distúrbios do sono, sonambulismo. Ele tinha pesadelos terríveis e problemas de ansiedade. Eu tive sucesso em usar placebos extensivamente no tratamento de Elvis, mas ele tinha muitos problemas de dor crônica, como problemas degenerativos nas costas e no pescoço por artrite que eu não conseguia tratar com placebos. Houve momentos em que ele estava em casa, em Graceland, que Elvis não tomou nenhum medicamento para dor ou insônia. Seu uso de drogas enquanto eu o tratava parecia acelerar com seus estressores, e isso era quase exclusivamente quando ele estava em turnê. Então os promotores trouxeram à tona o grande número de receitas escritas em nome de Elvis que eles interpretaram erroneamente como tendo sido prescritas para Elvis tomar individualmente. Expliquei da melhor forma que pude que as doses de medicamentos não eram apenas para Elvis, mas para toda a sua comitiva de até 100 pessoas que trabalhavam para ele em turnê em Las Vegas e em Lake Tahoe. Os medicamentos foram comprados em nome de Elvis, porque seu pai, que pagava as contas de Elvis, não teria pago pelos comprimidos se o nome de Elvis não estivesse nas receitas. Meu depoimento incluiu relatos de como eu carreguei 3 malas cheias de equipamentos. Eu tinha diferentes tipos de medicamentos para pessoas alérgicas à penicilina e outros antibióticos e descongestionantes. Eu tinha expectorantes. Eu tinha exatamente o que você poderia imaginar que usaria todos os dias em seu consultório. Eu carreguei um laringoscópio. Eu carreguei uma pinça longa para o caso de ele aspirar. Eu carreguei essas pequenas bolsas para respirar. Eu carreguei material de sutura, esparadrapos, talas, tudo o que você esperaria que um suporte de primeiros socorros tivesse, mais o que um médico teria. Uma das razões, acrescentei, para que houvesse tantas prescrições diferentes era porque havia várias alergias e vírus nas diferentes partes do país para onde viajávamos. Ligava com antecedência para o departamento de saúde nas cidades para onde iríamos para ver que tipos de doenças o povo de Elvis poderia encontrar. Expliquei que houve momentos em que Elvis ganhava $400 mil por 2 shows por noite. Rico como era, ele não podia se dar ao luxo de deixar qualquer membro de sua seção rítmica principal ficar doente e não conseguir ir ao show. Muitos de seus números eram baseados em sinais visuais e apenas os membros regulares de sua banda sabiam disso. Então, tentei enfatizar que os medicamentos não eram dispensados livremente para Elvis. As receitas prescritas eram receitas que eu pedia em seu nome. Eu guardava as receitas, então eu podia fornecer os medicamentos dependendo de suas necessidades ou problemas a qualquer momento. Elvis nunca teve posse de suas receitas quando o tratei. Elas eram administradas a ele em doses, em envelopes, no horário necessário.
Finalmente, admiti um dos meus maiores erros: ser desleixado em meus registros sobre os medicamentos que distribuí em nome de Elvis Presley. A razão pela qual algumas dessas coisas, os registros de Elvis, não eram mantidas no escritório e algumas delas não eram escritas em outro lugar, era que as pessoas estavam sempre examinando seus prontuários. E a confidencialidade era quebrada. Isso também ocorria no hospital quando outros médicos e enfermeiros vinham sem autorização e vasculhavam seus prontuários. Isso era uma constante e problema sério. Eu acho que se ele não tivesse morrido, o resultado final em termos de melhora durante esse período seria uma resposta em si, eu disse a eles. Mesmo que ele estivesse usando substâncias, ele estava muito melhor. Ele estava muito mais saudável nos últimos 20 meses do que ele estava antes daquele tempo. Eu acho que nós fizemos muitos progressos em ajudá-lo, exceto por seus problemas de cólon. Rever meu relacionamento com Elvis para o conselho me frustrou. Você não imagina o pesadelo que foi para mim, eu disse. Eu o encorajei a procurar ajuda psiquiátrica. Tentei fazê-lo ir a clínicas do sono. Tentei conseguir ajuda de outras fontes. Era sempre: vou melhorar, ou alguma desculpa. Ele simplesmente não faria isso. Este conselho não estava interessado em boas intenções. Eles tinham visão de túnel. Eles se concentraram em seu dever, examinar o número de prescrições escritas e para qual propósito. Ele precisava de mais medicamentos do que pessoas normais, concluí. Não quis dizer que Elvis não era normal, mas não sabia exatamente como explicar Elvis ao conselho, cuja aparência lembrava muito os sensores originais do rock and roll que eu tinha visto nos cinejornais. Depois que eu concluí meu depoimento naquele dia, minha equipe de defesa entrou em ação. Era fim de tarde, então só tivemos tempo para 2 testemunhas, as garotas da Califórnia. A primeira foi Sheila Ryan, que namorou Elvis durante 74 e 75 e depois se casou com o ator James Caan. Ela contou sobre os problemas de sono que ele sempre teve e como eu administrei remédios para Elvis. Ele recebeu uma certa quantia do Dr. Nicopoulos quando precisava. Ele mesmo não tinha. Quero dizer, ele não tinha em frascos ou o que quer que precisasse. O Dr. Nicopoulos vinha à noite e dava a ele o que precisava, e era isso. Sheila contou a eles. No camarim dele, Elvis tinha um estoque de drogas? Perguntou meu advogado. Não que eu me lembre. Então ele poderia obter qualquer medicamento que quisesse, não é? Perguntou meu advogado. Nem sempre, respondeu Sheila. Lembro-me de muita controvérsia sobre os medicamentos que ele queria e os que não estava recebendo do Dr. Nicopoulos. Você sabe de alguma atividade por parte do Dr. Nicopoulos ou daqueles que trabalhavam em estreita colaboração com Elvis para controlar a tomada de medicamentos? Sim, eu me lembro que houve momentos em que Elvis recebia sua medicação para dormir e então ele acordava novamente e ele queria algo mais. Então ele ligava para o Dr. Nicopoulos. Algumas vezes havia discussões sobre o que ele desejava e o que ele podia ter. Quem lhe informou que placebos estavam sendo usados? O Dr. Nicopoulos? Eu não fui avisada, eu fui testemunha disso, explicou Sheila. Eu vi acontecer. Quer dizer, eu estava lá. O que você viu? Bem, uma vez eu vi o Dr. Nicopoulos esvaziar uma cápsula e colocar outra coisa nela. Eu não creio que ele sabia que eu prestei atenção nisso. Você viu ele dar essa pílula ao Sr. Presley? Sim, eu vi. A próxima foi Shirley Dill, uma ex-namorada do gerente de estrada de Elvis. Bem, meus amigos, eu volto com mais desta história sempre às 8 horas da noite. Elvis para sempre.